Olá, eu sou Irina Podosowska. E eu sou Gaelle Spillman e o tema de hoje é discalculia, tema bem conhecido por pais e educadores. Então, o que é a discalculia? A discalculia, assim como a dislexia, é um transtorno da aprendizagem. Então, eu diria que a discalculia é para a matemática, o que a dislexia é para a leitura, né? Então, ao invés da pessoa ter uma dificuldade de compreender e utilizar letras do alfabeto, por exemplo, essa pessoa com discalculia tem uma dificuldade de compreender e de utilizar os números, né, e os símbolos da matemática. Então, assim, segundo o DSM, a descalculia é um transtorno específico da aprendizagem, como eu disse antes, que afeta, então, a capacidade da criança, normalmente, de compreender, aprender e realizar as operações matemáticas baseadas em números. Então, assim, imagine quando uma criança tem descalculia e uma dislexia, né? Porque muitas vezes a matemática ela vem com enunciados, né, que envolvem o problema. Então, primeiro tem que conseguir ler, decodificar aquilo, compreender a operação matemática por trás, né, assim, envolvida, e traduzir, né, toda essa compreensão ainda em um raciocínio lógico matemático aí envolvido. Exato. E a gente sabe que a descalculia, ela se manifesta especialmente na dificuldade de reconhecer números, como você está dizendo, e associá-los a quantidades, e também de reconhecer alguns padrões. Então, a criança aí, muitas vezes, não consegue enxergar um padrão, por exemplo, tanto na parte matemática, quanto também em algumas brincadeiras, em algumas coisas da natureza. Então, nisso a gente pode ficar atento já na idade pré-escolar, mas também na escola a gente vê que essa criança tem dificuldade em entender também as quantidades, até porque ela tem dificuldade em entender, em relacionar as coisas e entender que, por exemplo, 5 é maior do que 4. Ela tem dificuldade em ler esses números, ela tem dificuldade em contar, muitas vezes pulando os números. Então aí a gente precisa ficar atenta a esses pequenos sinais, até para a gente entender se a criança está tendo uma dificuldade por causa de atenção, como você está dizendo, que muitas vezes acontece nessa idade jovem, ou se é realmente uma dificuldade sistemática, e aí a gente vai precisar fazer uma intervenção. Além de também, às vezes, e muitas vezes, isso é muito importante, procurar um especialista, porque a gente sempre fala, esse tipo de dificuldade, ele não diz sobre a inteligência da criança, as habilidades da criança. Ela é só uma pequena dificuldade que a gente precisa trabalhar para que a criança consiga superá-la e consiga fazer os cálculos, as contas e trabalhar a matemática da mesma maneira que os outros estudantes, porque a gente sabe que a matemática na escola ela é muito cíclica, então se a gente perder, especialmente esses primeiros momentos, ela entender como os números se relacionam, como eles são representados, como as quantidades são representadas, aí lá no futuro ela pode sim vir a ter problemas com matemática, ser desestimulada, não querer estudar matemática, isso pode mexer até na autoestima. Então é muito importante, quando a gente identifica essa dificuldade, procurar um especialista para que a gente possa fazer intervenções sistemáticas, alinhadas e baseadas em evidência para ajudar a criança a se desenvolver em todas as áreas, porque a gente Uhum. sabe que isso é só uma parte da nossa inteligência, e isso, como a gente falou também da leitura, muitas vezes é uma convenção social de como a gente representa, né, especialmente na escrita. Uhum. E aí a gente pode ajudar a criança a superar isso, decodificando para ela, ajudando ela a decodificar, a entender essas relações, a entender esses padrões, para que ela consiga depois se desenvolver sempre mais nessa parte matemática. Até porque, né, quando a gente identifica alguma criança com um desafio com números ou com quantidades, ou entender, né, o que é maior do que o que, por exemplo, eu diria que é interessante visitar um especialista por dois motivos. O primeiro deles é para excluir, né, outras possibilidades diagnósticas. Eu posso ter uma criança com uma questão auditiva, ou uma questão visual, ou, por exemplo, uma deficiência intelectual. Assim como eu posso ter, sim, então, identificar uma descalculia e entender, então, que suporte adequado dá. Porque todos esses transtornos de aprendizagem requerem um suporte adequado de um fono, né? Às vezes também de um psicólogo, uma adaptação
da escola também, né? A escola vai adaptar as atividades ou o tempo dedicado para uma atividade. Então, daí a importância, sim, de ir a um especialista. E eu diria, só para deixar bem claro, que quando a gente fala de dificuldades em matemática, é que ela pode ser identificada em diferentes níveis. Como assim? É o que você trouxe antes, né? Pode estar relacionado à percepção da quantidade, né? Compreender as quantidades mesmo, manipulá-las. Assim como eu posso ter dificuldades, por exemplo, em ler e escrever números, né? Então, realmente eu preciso de um suporte até para contar objetos, eu diria. Eu poderia identificar uma dificuldade, né, no domínio do cálculo, da operação matemática em si, ou seja, eu vou realizar essas operações matemáticas, né, de soma, subtração, ou aprender a tabuada, né, a multiplicação. Então, não é que, meu filho está demorando de aprender tabuada. Sim, você está treinando com ele, né, ele está sendo adequadamente estimulado. Então, não é isso. Cada criança tem seu tempo de aprender, mas é realmente um desafio bem maior. Por isso que eu falo do especialista, ele tem critérios diagnósticos. Ou eu posso também, justamente, em um outro domínio, a questão da resolução de problemas sob a forma de história, quando a gente fala do enunciado, que eu falei logo no início, nessa questão de explicar uma história-problema, ou de compreender qual é o problema que estava presente naquele enunciado, ou de justificar, né, aquele procedimento escolhido. Por que você fez isso? Não? Por que você utilizou soma e não multiplicação ou subtração? Né? Então, isso daí está mostrando a apropriação que aquela pessoa tem, mesmo com os números, a apropriação daquele conhecimento. Né? Então, só para a gente conseguir distinguir alguns domínios da matemática. Exato. E a intervenção, como você está dizendo, Gali, ela precisa ser também rápida. Mais rápido a gente age, mais cedo e melhor a gente consegue ajudar a criança, porque como a gente falou, especialmente os conceitos matemáticos, para a gente entender toda a lógica e conseguir resolver um problema, vai além do entender um enunciado e você transcrever os números. Você precisa entender a relação que eles têm. Então, aí, se a gente não fizer essa intervenção cedo, isso pode prejudicar, no final, o desenvolvimento todo da matemática na escola e também na vida, né? Dessa pessoa. Então, as intervenções que a gente precisa fazer na escola, a gente não precisa, como educador, necessariamente esperar um diagnóstico. Quando a gente percebe que tem algo que a criança está precisando de ajuda para desenvolver, a gente precisa agir no momento. Depois, claro, a gente conversa com a família, alinha com o especialista e faz outros tipos de intervenção. Mas na sala de aula a gente já pode fazer muita coisa. Por exemplo, como a gente falou, se essa criança tem dificuldade com entender as quantidades, a gente precisa trazer materiais concretos onde ela consegue contar, onde ela consegue relacionar, onde ela consegue manipular e criar essas representações visuais dentro da cabeça dela, tanto dos números quanto das quantidades, até porque ela precisa entender essa relação de maior, menor, e aí nisso a gente já vai trabalhando também a conta, né? Ela vai contando, mas também a quantidade, a relação entre as coisas. E aí, só depois, aos poucos, como você está dizendo, a gente pode trabalhar também as outras áreas, como subtração, multiplicação, mas para isso ela precisa, primeiramente, entender a quantidade e relação dos objetos, das coisas reais com as quantidades. Só depois ela vai conseguir subtrair, adicionar, e nisso a gente pode adaptar as nossas estratégias na sala de aula, por exemplo, pedindo para a criança que tem essa dificuldade de usar cores diferentes para cada operação. Por exemplo, para a subtração, a gente vai usar o vermelho. Para a multiplicação, a gente vai usar o verde. Para a adição, a gente vai usar o azul. Então, aí a criança, já visualmente, ela consegue entender, porque muitas vezes ela está lá, são muitos números, são muitas quantidades, ela está perdida. Na escrita já é difícil também, porque aí, nessa mesma idade que eles estão aprendendo a ler e escrever, eles estão aprendendo bases da matemática. Então, isso pode ajudar. Além disso, a gente tem várias brincadeiras que a gente pode trazer para a sala de aula, tanto de quebra-cabeça, quanto também de lógica, de relação, de proporção, para que essa criança consiga manusear isso, ela consiga, com repetição, com brincadeira, com descobrir e também com o apoio do professor, um a um, muitas vezes, ou em grupos pequenos, o professor falando, repetindo um número, fazendo essa conexão, para que a criança desenvolva isso e ela realmente entenda essa lógica, esse código que a gente usa, o código matemático, para que ela possa depois evoluir também em outras áreas. Você falou dos educadores, né, dos professores, eu vou trazer um pouquinho para as famílias também, né? Então, claro, né, uma vez que você vai para o especialista, ele faz o diagnóstico, vai poder dar
a melhor orientação, eu diria, em casa a gente também pode ter algumas estratégias, né? Como, por exemplo, vou arrumar os brinquedos com meu filho por ordem de tamanho, né? Não estou dizendo que o quarto dele vai ser arrumado assim, mas vamos brincar de arrumar aqui os cubos grandes ou, né, as formas geométricas grandes e pequenas ou isso e aquilo. Ou, um exemplo, a gente vai brincar de supermercado, né? Que aí tem os produtos, os preços, o caixa. Então, não é um brincar por obrigação, que aí já cria até uma aversão. É para que... porque o brincar para a criança é muito natural. Então, ela não brinca de brincar, ela brinca. E a realidade dela está naquilo, né? Então, se a gente deixa ela mais familiarizada, né? Então não é que eu quero que ela faça certinho, mas eu entro em contato com aquilo de uma forma divertida, da forma lúdica, eu posso permitir que ela esteja em contato, também crie estratégias, né? Possa vir. Então não estou excluindo o especialista de jeito nenhum, estou dizendo que as famílias em casa também podem fazer algo. Então às vezes até jogos, né, de tabuleiro, nos quais você tem que, né, usar o dado, avançar casas, né, assim, quanto é que eu avanço, né? Então, é bem legal. Esses pequenos exercícios, né, permite a criança ficar mais confortável com os números, com os cálculos. Eu posso também ajudar a criança com relação com relógios, né? Eu aprendo a ler as horas. Ou cozinhando juntos. A questão do cozinhar é muito legal, porque assim ela está produzindo algo, né? Assim, preparando uma receita, mas ela está utilizando medidas. Ela está pensando aquilo, né? Ao mesmo tempo está utilizando a questão motora fina, né? Então é todo um raciocínio. Ir para o supermercado de verdade, né? Com os pais. Ajuda ali, pegue lá tantas maçãs, pegue lá tantas coisas, hasta que pacote, sei lá, de biscoito a gente compra, tem um mais caro que o outro, qual que vale mais a pena. Então, eu não estou mandando a criança saber o preço do quilo de alguma coisa, mas assim, ela não vai fazer uma proporção, mas ela vai desenvolver uma estimativa. Esse daqui parece mais em conta. Não, esse daí já chega a ser muito mais caro. Então, assim, Exato. a gente está brincando, a gente está utilizando aquilo no cotidiano. Então, as famílias também podem fazer algo, né? Exato, essa relação, desenvolver esse raciocínio lógico, ele é muito importante. Mas aí a pergunta, a Irina chega para mim, um estudante lá no ensino fundamental 2, no ensino médio, eu vejo que ele está precisando de suporte, mas eu não posso voltar com os conteúdos, até porque os conteúdos estão, né, sempre ficando mais difíceis. E aí, o que é que eu faço com esse aluno? Então, existem várias maneiras que você pode também adaptar as suas estratégias, os seus materiais da sala de aula para ajudar esse aluno. Então, por exemplo, tem papéis que são específicos para pessoas com descalculia, onde ele tem espaços específicos para números e onde ele consegue fazer essa relação. Quando você está fazendo a avaliação, eu preciso avaliar. Sim, mas tenha certeza que você tenha explicado o conceito de maneira oral para essa criança, que você perceba que ela entendeu a relação entre as coisas, que ela entendeu realmente o enunciado do problema e deixa um espaço maior para ela não só transcrever com os números, mas também para ela fazer o raciocínio dela desenhar, dela calcular da maneira dela. Ajude como a gente falou, com materiais também existem aplicativos, existem jogos online, existem coisas que você pode adaptar e trazer para a sala de aula de dizer, olha, a gente está trabalhando multiplicação, você não vai trabalhar lá só no papel, eu vou lhe dar estratégias visuais, eu vou lhe dar materiais físicos para que você possa contar e depois você desenha para mim como é que você chegou à solução. Porque dessa maneira a gente realmente vai estar avaliando tanto quanto o estudante conhece sobre o assunto, mas também quanto ele está evoluindo e o que ele está precisando nesse momento para a gente dar maior suporte para ele. Porque se a gente trouxer só avaliações iguais, claro que ele sempre vai tirar nota baixa em matemática. Então a gente precisa ter essa consciência para ajudar ele a se desenvolver e se interessar sempre mais na matemática. E aí eu diria que tanto em casa quanto na escola, como a gente entende que aquela criança tem um transtorno de aprendizagem e que ela precisa esforçar-se mais para realizar aquela tarefa ou aquela prova. É importante a gente, ao invés de deixar uma coisa, né? Vamos trabalhar a tarde toda juntos, né? Aquilo vai ser exaustivo para ela. Então é melhor que a gente fragmente um tempo longo em tempos mais curtos e mais frequentes, no sentido de permite descansar, porque ela já faz um esforço adicional para aquela atividade.
Do mesmo modo, é legal quando a gente permite que a criança use as estratégias que ajudam ela na resolução de problemas. Puxa, meu filho ainda conta com os dedos. É a estratégia que tem funcionado para ele? Né? Ou utiliza, né, sei lá, desenhos, ou canta aquela musiquinha, né? Tá funcionando, ele tá criando estratégias. Vamos validar aquilo. Por mais que depois ele aprimore essas estratégias, mas não exigir da criança um funcionamento que o educador ou os pais acham que é o que tem que ser. Não é, porque eu gosto de ressaltar isso. A aprendizagem é um processo, quer seja a alfabetização, quer seja a apropriação da matemática, né? Então, há um amadurecimento no sentido do processo de aquisição, né, desse conhecimento. Então, é legal quando o educador ou o pai lê com a criança aquele enunciado, aquele problema matemático, para assegurar que a criança realmente entendeu. Se é esse o meu objetivo, eu quero que ela tenha acesso àquele conhecimento. Então, Exato. isso que eu queria Até ressaltar, né? porque, São como coisas que podemos fazer. Uhum. como a gente estava falando, a neurodiversidade nos prova que existem várias maneiras de aprender o mesmo assunto. Então, se essa criança com discalculia precisa de materiais mais visuais, precisa dessa relação visual-espacial, a gente precisa oferecer isso, até porque isso não diz sobre a inteligência dela, mais uma vez a gente vai repetir, isso diz só sobre estratégias que ela precisa adaptar para entender algum conceito. Então, nisso, a gente tem que confiar nessa criança, trabalhar a autoestima dela e estar lá para dar o suporte para ela nessas pequenas dificuldades, porque é aí que ela vai conseguir realmente superar algumas coisas e outras que ela não conseguir superar, ela vai achar estratégias para ela resolver de outra maneira. Então, é isso que é Até importante lembrar. porque, né, uma descalculia que não é cuidada, né, não tem um suporte adequado, pode sim repercutir na forma que a pessoa, por exemplo, lida com o dinheiro, né? A questão de receber o troco, né? Às vezes a questão de medir certas distâncias, todo esse cálculo, né? Distância-tempo, quantas horas eu preciso para chegar em tal lugar, será que dá tempo de fazer isso, isso e isso? Então, assim, um adulto com descalculia, que não teve o suporte necessário, ou não teve espaço para criar suas estratégias, isso vai interferir na vida dele posteriormente, ou pode vir a interferir. Então, por isso que a gente está abordando esse tema, e de uma forma acessível, eu diria, para estarmos atentos. Eu diria assim, escola e família trabalharem juntas, porque quando a gente entende que a criança passa uma grande parte do seu dia na escola, fazendo atividades específicas, né? Assim, quando eu falo atividades, pode ser da ordem do brincar, mas assim, a gente entende como ela lida com números, ou como ela lida com a escrita, ou como ela lida com o colega. E que um educador identifica, né, um desafio maior daquela criança em lidar com um assunto específico e compartilha com a família. Eu acho que é muito importante família e escola entenderem que as duas estão em prol da criança. Então, é muito legal quando há uma possibilidade de escuta dos dois lados. Então, não é nem a família dizer, ah, não, meu filho, alguém trouxe alguma hipótese no sentido assim, ó, temos que ter um olhar atento sobre tal coisa, vou tirar meu filho da escola, isso daí não estou contribuindo para o desenvolvimento da criança. Do mesmo modo, Exato. E assim. sabe, Graça, Uhum, a gente sabe que esses tipos de dificuldade, elas precisam de intervenção sistemática, baseada em evidências e constante, repetitiva. Então, se a gente não estiver alinhando a escola com a família e com os especialistas, caso tenha, né, intervenção dos especialistas, uhum. a gente arrisca de confundir a criança ainda mais. Ah, porque eu aprendi números assim na minha escola, então eu vou fazer desse jeito. Aí já na escola o professor aplica outra forma. O especialista trabalha com outra coisa, a criança acaba ficando confusa. A gente precisa de repetição, de intervenções sistemáticas, baseadas em evidências, baseada em neurociência, baseada também em estudos que estão sendo feitos. Então a gente precisa nisso conversar, discutir, claro, expressar o que eu estou me sentindo mais à vontade, o que menos, o que eu posso fazer, mas esse diálogo precisa existir até para dar o suporte claro e eficaz para essa criança. Exatamente. Então, eu tava, só para concluir, né? Exatamente, a escola também é ouvir da família, né? O que a criança está vivendo, que tipo de esporte tem sido dado, as recomendações do especialista. Então, a escola também acolhe, né, estratégias, além que pertencem ao conhecimento do educador, mas também do conhecimento do especialista, para a gente poder dar o suporte necessário para a criança.
Então, a gente tem que entender que é a criança que está no centro. Nosso objetivo, qual é? O desenvolvimento daquela criança. Então, é oferecer as estratégias que permitirão o seu desenvolvimento. Ok? Então, é isso por hoje e estamos muito felizes por vocês assistirem nossas vidas. Isso demonstra um entendimento do quão importante é conhecer sobre a descalculia para melhorar a educação no nosso país, né? E também dar o suporte necessário ao desenvolvimento emocional, social e cognitivo dos nossos jovens. Então, sugerimos que você assista a nossas vidas anteriores e deixe aqui seus comentários, suas perguntas e suas sugestões. Até mais! Tchau, tchau!